Olá, para você que acompanha a TV Câmara, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. A gente dá seguimento à nossa série Caminhos na Política. No ano que a Câmara Municipal de Porto Alegre completa 250 anos, a gente quer entender com os 36 vereadores o que motivou cada um deles a entrar aqui no Parlamento para representar aí mais de 1,5 milhão de porto-alegrenses. E mais, queremos ouvi-lo sobre o contexto político, local e nacional e também como motivar a população a participar ativamente da política. Para isso, a gente recebe no programa de hoje o vereador Gessé Sangalli, do Cidadania, também a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, e o vereador Marcelo Esgarbosa. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui com a gente, para a gente falar sobre caminhos aí que trouxeram vocês aqui para o Parlamento, caminhos diversos que hoje aqui se complementam, porque o nosso público, a sociedade, ela é muito diversa. Começando com a vereadora Cláudia, né? As mulheres aí começando, vereadora, bem-vinda. Senhora, quando se deu conta que podia ajudar também na política, como é que foi? Porque a senhora vem de um movimento social de ajudar as pessoas já há muito tempo já, né? Quando é que se deu conta, bom, vou poder ser vereadora para ajudar de outras formas? Bom, primeiro, muito bom estar aqui contigo, poder falar um pouquinho sobre a história, né, da gente, de cada vereador, porque acaba, muitas vezes, as pessoas nos vendo somente no parlamento, aquilo que a gente vota, aquilo que a gente acredita na tribuna, mas não conhece o nosso dia a dia, não conhece a nossa vida, né. Eu nunca pensei em ser política, eu sempre digo isso, né, eu fui comerciante por 30 anos, vendi confecção feminina por muito tempo, tive loja, tive fábrica, confeccionei, só revendi, então sempre trabalhei dentro da questão do comércio, né? E fazendo feira um dia aqui na Câmara de Vereadores, na Associação de Funcionários, fui convidada por uma funcionária, uma assessora, na época do vereador Tarciso, porque eu tinha um projeto social, tenho, né, que é o Amor ao Próximo, mas já tinha naquela época, há quase 6 anos, ajudando pessoas, e ela disse, olha só, tu ajuda tanta gente, por que tu não vem para a política? Nós precisamos de mulher na política, precisamos de mulheres que nos representem, que falem por nós, e tu é uma pessoa que pode representar as mulheres, tem um trabalho social muito bom, e eu disse, não, eu já tenho, né, nunca tinha pensado nisso, mas eu já ajudava pessoas e estava sempre em busca de caminhos e alternativas para fazer mais. E achei que na política isso poderia acontecer de forma mais fácil, né? Porque as pessoas passam a te conhecer, tu passa a ter mais caminhos para conversar com mais pessoas. E concorri em 2016 a primeira vez, fiz uma campanha sem dinheiro, fiz mais de 2.000 votos, fiquei como quarta suplente e Deus quis que eu fosse vereadora no primeiro pleito que eu concorri. Então, de quarta suplente, virei vereadora. O vereador Tarcísio faleceu, infelizmente, nós tivemos um vereador que virou deputado estadual, outro que foi cassado, e eu acabei assumindo. Fiquei 1 ano e meio vereadora e me reelegi na pandemia com o dobro dos votos. E estou aí, no meu 2º mandato. Hoje é a nossa vice-líder do governo aqui na Câmara. Vereador Gessé, o senhor, na verdade, já tem uma familiaridade com a política, não só aqui em Porto Alegre, já do interior, veio do interior para cá, é servidor também, público. Como é que começou esse caminhar aí para ajudar nos parlamentos? Bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite também e boa tarde aos participantes aí. Bom, a questão da política, ela acaba não sendo algo planejado, né? Se tu for parar a pensar, porque não tem faculdade para ser político, não tem um caminho claro para tu chegar ao sucesso eleitoral e, sinceramente, ninguém explica como tu faz para chegar a ser representante das pessoas. Isso acaba surgindo de maneira espontânea em algum momento e aquele movimento retroalimentado vai se encilhando os acontecimentos e chega uma hora que é natural que tu vire representante. Então esse é um aspecto. E eu fui militar antes, eu me formei na Escola de Cadetes do Exército, já pensando em fazer o bem para o meu país, só que quando eu estava na SpaceX depois na MAN, eu me sentia frustrado, porque eu perdia muito tempo do meu dia fazendo coisas que não me pareciam fazer sentido. E daí, naquele momento, eu tive como se fosse um insight, assim, o melhor que eu posso ser sendo militar é seguindo da melhor maneira possível as ordens que eu recebo. Mas se eu gastasse essa energia com esse mesmo intuito, com esse mesmo empenho, lá fora, no caso, que se considera os militares como se fosse uma bolha, né? Lá fora, eu acho que eu poderia fazer mais bem para a sociedade e mesmo autossatisfação, né?
uma satisfação pessoal que é parte também da missão da pessoa que é política. E eu saí meio que na cara e na coragem. Na época eu tinha uma namorada que eu pedi se eu podia pedir demissão, ela falou, pode vir. Eu pedi demissão e vim morar com ela aqui em Porto Alegre, que eu estava morando lá em Campinas, né? Depois em Resende, no Rio de Janeiro. Mas o senhor é gaúcho mesmo? Sim, nascido em Porto Alegre e criado em Viamão. Mas é descendente, né, de italianos que tem origem ali em Encantado. Tal. E também portugueses, mas aqui daí por parte do meu pai em Viamão. E daí acabou que eu pedi demissão lá, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Só saí, comecei a fazer administração aqui na URGS. E em 3 meses eu passei no concurso que eu sou servidor até hoje, que é o Tribunal do Trabalho, onde eu sou policial judicial. E no tribunal, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, eu comecei a sentir as mesmas frustrações que eu sentia no Exército. Porque no Exército, qual é que era o meu problema? Não tinha como se fosse um senso de propósito. Eu sentia que eu era apenas mais um, que o melhor que eu poderia fazer é seguir ordens. Se for parar a pensar, como servidor público, mesmo aqui em Porto Alegre, é mais ou menos no mesmo sentido. Tinha um bom salário, tinha uma questão social até vista pela população como sendo uma função social até relevante, mas eu não me sentia satisfeito comigo mesmo. Não era suficiente para ti. Então, acabou que eu comecei a me envolver com os problemas comunitários do meu bairro. No caso, que eu morava em Viamão, na Santa Isabel, ali da cidade de Viamão. E daí começou a surgir uma associação de moradores, toda a mobilização contra o fechamento das paradas de ônibus do campus do Vale da URGS. E daí, naturalmente crescendo, representando pautas, objetivos, representando pessoas, foi crescendo essa noção de que eu era um representante natural e aquilo me trazia uma satisfação pessoal. A pessoa que fala, porque eu faço aqui apenas pelos outros, é mentira. Às vezes, para algumas pessoas, a remuneração pode até não ser pecuniária, mas a satisfação de tu sentir que está fazendo diferença no mundo, às vezes vale mais do que um bom salário, que era o que eu sentia no tribunal. Eu tinha um bom salário, mas não me sentia satisfeito pessoalmente. E quando começou essa questão de representação comunitária, eu comecei a me sentir como se tivesse um propósito, que eu não tinha sentido no Exército, não tinha sentido no tribunal. E daí, natural, passou um tempo, então eu acabei procurando um partido, não entendia nada de política na época. Acabei procurando um partido que na época era do prefeito, na época lá em Viamão era o PSDB, que era alguém que eu via trabalhando na época. E essa foi a minha entrada na política. E depois que eu me tornei vereador, é que daí que comecei a estudar de fato política, questão de orientação ideológica, questão de posicionamento político, questão de consequências da questão... Aí começa a porque formação são duas política. coisas bem diferentes, isso é uma coisa bem interessante. Até a pessoa se eleger a primeira vez, pelo menos no meu caso, que não tinha um padrinho político, né, que foi totalmente espontâneo e natural que foi acontecendo, tu não sabe política. Tu sabe te eleger. E depois que tu te elege, o jogo muda completamente. Porque agora não é mais um candidato postulante querendo mudar a sociedade. Agora tu tem um mandato e agora vai a luta. Então o jogo muda completamente. O caminho é inverso. Completamente tortuoso e completamente... E tem até um princípio interessante, você já viu na internet. É o princípio da incompetência. Todos um dia vão acabar sua carreira num cargo onde eles são incompetentes. Porque quando tu é competente, os teus chefes ou a população falam, esse cara merece mais, vamos dar para ele a oportunidade. Daí vão lá tirar de vereador. Deixa eu aproveitar... Tu tem que reaprender a fazer o trabalho como vereador. Se eu for competente, eu vou ser promovido. Se eu não for, eu vou morrer na função que eu tô. Deixa eu aproveitar trazendo isso que tu trouxe aí, porque, vereador Marcelo, o senhor também, né, agora não é mais marinheiro de primeira viagem, né? Tem uma experiência aqui no Parlamento da Capital de um bom tempo, voltou agora aí com as eleições de alguns vereadores como deputado. O senhor ficou na cadeira de quem mesmo aqui agora, vindo? Seria do Leonel, né? Do Leonel, sim. Que hoje é deputado. Voltando para o Parlamento nessa nova configuração, né, como é que o senhor consegue analisar, né, o Marcelo de antes, de agora, com essa entrada, assim, lá quando o senhor decidiu que podia fazer alguma coisa na política? Bem-vindo. Bom, Felipe, dar uma saudação também aqui ao Gessé e à Cláudia, né? Eu acho que nós temos, assim, pelo menos na minha história também, essa questão em comum, né? Ou uma vontade de servir ou servir mesmo, né? Eu venho de uma família do interior, Lagoa Vermelha, mas meus pais sempre tiveram muita atuação social, assim, né? Nos clubes de serviços, foram servidores públicos, assim. A minha mãe, efetivamente, uma servidora pública, meu pai não, né? Mas sempre à disposição. Meu pai estava lá no Círculo Operário, estava lá na Sanlave, estava lá a PAI, enfim, estava sempre envolvido com os clubes, sempre ajudando as pessoas, né? Então, acho que isso
planta a sementinha lá na cabeça da criança, assim, que vê os pais atuando. E aí isso quase ficou uma... E aí quando vim para Porto Alegre, né, me formei aqui na PUC, também aqui comecei a atuar socialmente, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui e tinha aquela pergunta da Parceiros Voluntários, né? Você quer ajudar, nós sabemos como, né? Daí eu fui lá na Parceiros Voluntários e cheguei lá e perguntei, isso foi 2, 3 dias que eu estava aqui. Ah, olha, lá na SPAN não tem ninguém quer ir lá nos velhinhos, né? Todo mundo quer atuar nas entidades que têm crianças, né? Então me mandam lá para os velhinhos. Então, estou dando só um exemplo, assim, né, de 20 e poucos anos atrás, né? E que aí, naturalmente, essa caminhada de fazendo escolhas que tenham sempre a ver com servir, né? Ajudar, né? No meu caso, como um advogado comunitário, né? Acaba que as pessoas vão te olhando, um pouco como disse o Gessé, né? As pessoas vão dizer, pô, por que tu não entra na política, né? Aí até que chegou um momento que eu convidei essas pessoas, lembrei das pessoas que me diziam isso, né? E isso foi em 2007, reuni 50 pessoas das que eu lembrei, né? E vieram as 50, tinha 49 pessoas. E aí as pessoas, não, nós falamos sério, e aí a gente se organizou e aí foi para uma primeira campanha. A gente fez uma boa votação, surpreendente, também sem um padrinho político, né? Fizemos 2.300 votos. Eu me lembro que a Fernanda Melchiona se elegeu com 200 votos a mais do que eu, né? Partidos diferentes, né? E aí, 4 anos depois, eu concorri de novo e aí entrei, né? Com 5.000 e tantos votos e depois me reelegi em 2016 com 7.000 e tantos votos, né? E aí o medo, assim, também eu fico pensando assim, daqui a pouco, porque é uma decisão que tem que ser feita em conjunto com a família também, porque é muita exposição. O parlamentar sobe ali no parlamento, ele está no púlpito ali na tribuna, ele está disposto a ouvir de vários os lados, de críticas, sugestões. Como é que é lidar com essa pressão, vereadora? Porque ainda mais a senhora sendo mulher também. Enquanto família, eu vou te dizer que, assim, a minha, pelo menos, né, ela não se envolve nessa questão, assim, não. É o que eu defino, o que eu decido, eu decidi concorrer, ok, tudo certo. Consegue então, separar? É tudo separado, me dá apoio, me dá suporte, me dá tudo, mas, eu faço o que eu quero, né, então, assim, tenho autonomia para qualquer coisa que decida, né, fazer. Mas eu me senti, assim, muito reprimida logo que eu cheguei no... Eu sempre falo isso nas oportunidades, assim, as primeiras vezes que eu entrei no plenário, e é bem o que o vereador Gessé fala, uma coisa é a gente concorrer e a gente imaginar que a gente pode mudar o mundo. Outra coisa é a gente ser vereador, ser representante do povo e trabalhar para não frustrar aquelas pessoas que nos ajudaram a chegar aqui. Porque assim, não, eu quero fazer a diferença, eu vou mudar as coisas e chega aqui muitas vezes, tu não tem a autonomia que tu achou que tu teria para conseguir mudar as coisas. Porque tudo tem muita burocracia, tudo tem muita construção, inclusive política, tu não é sozinho. No meu caso, o PSD, hoje eu sou a única representante, é mais fácil, eu tenho uma bancada que é minha, então é mais fácil tu conseguir fazer as coisas. Mas quando tu tem uma bancada, às vezes, de 2, 3, 4 vereadores, tu não decide sozinho. Então, tu tem que fazer uma coisa que é coletiva com os demais. Então, não é a tua vontade que prevalece, é a vontade do coletivo, de todos. Então, tudo não é como a gente imagina quando a gente está do outro lado do muro, né? Quando tu pula o muro e chega aqui e diz, hoje eu estou eleita. Então, eu preciso fazer diferente. E quando eu cheguei no plenário, eu vendi roupa há 30 anos. Eu nunca fui política, eu nunca... né? Então, eu não tinha essa expertise, essa experiência da política. Eu sabia o que eu queria para as pessoas que eu ajudava. Mas daí a mudar a vida dessas pessoas de forma de transformar isso em leis que pudessem ajudar essas pessoas, tem uma diferença muito grande. E aí tu começa a pensar como que eu vou fazer tudo isso, como é que eu vou mudar tudo isso. E eu me sentia assim, que as pessoas me olhavam de cima a baixo, tipo, pá, mulher, carregava sacola. Quem é essa? O que ela quer aqui? E tem muito disso, infelizmente. Depois é que eu sou uma pessoa assim, ó, eu sei o que eu quero. Eu posso não conseguir o que eu quero, mas eu sei o que eu quero. Desse jogo político, o vereador Gessé, que o senhor falava aí, né, dessa questão ideológica, né, de entrar na política e começar a entender como que funcionam os processos, né, e tudo mais. O que na tua visão mais te frustrou, se dá pra dizer assim, se tu se frustrou com alguma coisa, desse jogo político, assim, que hoje tu tenta levar pra seguir fazendo o teu mandato? O que mais me frustrou? Talvez seja uma impressão de quem não faz parte de alguns grupos, tá? Mas eu sou do espectro político mais à direita. Direita, não sou direita extrema, sou centro-direita, que está meio que ressurgindo.
A centro-direita, ela por muitos anos foi estigmatizada como se fosse nazista. Isso a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que acontece é que essa nova direita que está surgindo, que até quando o Bolsonaro surgiu falaram que a direita saiu do armário, porque no Brasil todos os partidos eram de esquerda. Era mais esquerda ou menos esquerda, mas todos eram de esquerda. E após 2014, especialmente depois da questão da reeleição da Dilma, que a sociedade saiu fragmentada em função de um processo eleitoral que prometeu muita coisa, mas no dia seguinte à eleição aumentou o preço da gasolina, tirando aquele represamento que estava há muito tempo, começou a polarização política, que foi quando a direita política começou a se demonstrar como uma força política viável. Depois de 2016 veio o impeachment, depois veio 2018 questão de renovação política, e a renovação ela veio forte, mas muito ficou uma renovação meio sem sentido. Era uma renovação por renovação. Era uma renovação de caras, mas não uma renovação de práticas, como se fosse. E depois gerou até um amadurecimento da população em 2020, que voltou a escolher pessoas do modo mais pragmático e agora encontrou um bom equilíbrio entre renovação e tradição, como se fosse. Mas o que eu observei na direita política como uma frustração, e talvez porque ela é jovem, é que a direita ela não é unida. E a esquerda, talvez por eu não ser de esquerda, eu veja como sendo esquerda unida. Todo aquele lado está unido. E o meu lado é desunido, porque eu vejo o meu lado, né? Mas a impressão que eu tenho é que a esquerda ela tem muitas divergências políticas dentro dos espectros, PT, PSOL, PCdoB, PDT e tal, mas é um problema que eles resolvem da porta para dentro. E a direita política, a minha impressão, talvez por ainda ser jovem do ponto de vista de amadurecimento político, ela resolve os problemas da porta para fora. Então tu vê muito deputado de direita se acusando mutuamente nas redes sociais, se acusando mutuamente nos meios de comunicação, um ativamente trabalhando para atrapalhar o outro, o que eu acho que é desproporcional, eu não faço isso, mas eu me sinto como se fosse... Eu me sinto tocado por ver que a direita política podia ser mais unida. E eu acho que tem um pouco a ver com a questão da noção de coletivismo que a esquerda tem, porque ela entende que o coletivo é importante, e por outro lado que a direita tem a questão do individualismo, não, porque o indivíduo ele tem valor, né? E como a direita representa o indivíduo e políticos de direita são indivíduos, eu vejo que eles conflitam muito mais do que eu vejo a esquerda política se degladiar. Talvez eu esteja falando besteira, porque talvez tu sofra um pouco disso do que eu estou falando, que a direita acaba sofrendo. Mas essa é uma frustração que eu vejo. Na minha opinião, a direita política ainda está amadurecendo e nesse processo de amadurecimento tem muito dedo no olho de coleguinha que representa os mesmos valores. E talvez porque ainda não esteja estabelecido no mercado eleitoral, eles sintam essa necessidade de um atrapalhar o outro. O que eu não vejo acontecer na esquerda. Eu vejo muitas pessoas de esquerda crescem dentro do seu nicho, dentro dos seus valores e tal, só que eu não vejo um ativamente atrapalhando o outro. Talvez seja uma impressão, mas essa é a minha impressão de frustração no campo do ponto de vista da política tradicional, observando agora por estar dentro da política. Pois é, vereador Marcelo, ouvindo o vereador Gessé, o que o senhor nos traz aí? É isso mesmo? Assim, o senhor consegue entender essa diferença desse campo da esquerda para a direita nesse sentido? Sim, olha, na esquerda tem uma frase que diz que a esquerda só se junta na cadeia, né, quando é presa nas ditaduras, etc, etc. Então, assim, é totalmente ao contrário do que o Gessé está colocando, né? Eu acho que isso é da natureza humana, né? A natureza humana é uma natureza de disputa, né? Então... independente se tem um viés ideológico individualista ou coletivista, tem sempre as disputas internas. Isso é do jogo, né? Isso é muito frustrante, assim, porque, em princípio, né, porque partidos são isso, né? São pessoas que se associam, têm um programa, uma visão de sociedade, estou colocando aqui no mundo ideal, digamos, né? Tem uma visão de sociedade. Isso vai para um programa, para um estatuto e disputam as eleições. Assim, em termos muito resumidos, é isso um partido, né? Agora, dentro do partido tem a questão de quem vai capitanear isso. Então, aí entram as disputas internas. O nosso sistema também ele permite a disputa interna para as eleições, né? Ou seja, não temos, por exemplo, aqui o voto em lista que se faz a disputa antes para ver quem vai na lista, ou se não, naquele sistema em que o eleitor pode organizar a própria lista, né? Então, ele estabelece a lista. Então, o nosso sistema é um sistema fraticida
digamos, por excelência, né? A disputa interna. Então é muito curioso, assim, quando alguém diz, vocês lá do partido. Depende quem é vocês, né? Tem vários agrupamentos, tem várias, né? E pessoas são pessoas, independente de partidos. Independente de partidos, né? Mas eu acho que, Felipe, você não me fez essa pergunta, mas acho que ela está no contexto, né? É um pouco o que a Cláudia colocou. Quais as frustrações? Não, eu acho que tem essa questão de que as pessoas talvez olham para nós, né? No geral, assim como, vou falar com o vereador, que a vereadora resolve, né? Bom, a gente encaminha, a gente tem os instrumentos, nós podemos pedir uma reunião na comissão, nós podemos fazer um pedido de providência para o prefeito e tal, e etc, né? Mas essa é a parte frustrante, digamos, né? É que saber que a pessoa está te demandando com uma expectativa de que você resolveria aquilo e no máximo você faz o esforço para. E muitas vezes você faz o esforço para e com a experiência tu já sabe que o resultado será muito difícil. Aí vem aquela questão, né? Abrir o jogo, eu costumo fazer isso. Eu digo, olha, isso aqui é assim, eu vou fazer isso, mas olha, todos os pedidos que a gente tem feito, nesse sentido, não tem funcionado. Então já, né, às vezes eu aconselhei, olha, fala com outro vereador, porque se eu fizer, isso é outra frustração, né? Se eu fizer, por ser um vereador, eu sempre, desde que estive aqui desde o início, sempre fui um vereador de oposição, né? Então eu disse, olha, se eu fizer, aí o fato de eu fazer já, né? Eu já tive projetos... A gente está no mesmo partido, eu acho, então. Eu já tive projetos rejeitados em plenário que, né, que era um veto de autoria, né? Então é do jogo político, não, né? A gente vai um pouco criando uma casca grossa, assim, mas com certeza tem essa frustração, né? De saber que... E talvez nem tenha como ser diferente também, porque nós vivemos numa democracia, né? Porque a democracia dos regimes que tem por aí é o melhor deles, né? Porque ele é um processo de contínuo aperfeiçoamento. Então também as pessoas aos poucos vão entendendo os limites. A gente sabe que no passado o vereador tinha muito mais poder, né, de resolução das coisas, ele quase que era um executivo. Em alguns países é assim, né? A Câmara, o parlamento local, ele é quase que um auxiliar do prefeito, né, do executivo. Exato. No nosso sistema não, né? No nosso sistema nós temos vereadores de situação, oposição, mas nós somos quem fiscaliza e quem propõe leis, né? Então nós não temos... tu precisa de calçar a rua, vou fazer um despacho aqui, né? Então, talvez as emendas parlamentares um pouco tragam esse poder, mas aí vem uma outra questão, que eu acho que não é o tema do debate, seria um debate só para isso, né? Que as emendas, a nossa opinião, é que as emendas elas acabam fazendo com que você, como um das 36 representações aqui, tem uma visão parcial da cidade. Nenhum vereador conhece toda a cidade. Isso o vereador, eu conheço toda a cidade, conhece de passar. As necessidades de uma cidade como Porto Alegre é quase pelas impossível. dimensões que nós temos também, tem como. Então, imagine, nós temos uma visão da parte, né? É o executivo que tem a obrigação de ter a visão do todo. Então, talvez eu destine uma emenda parlamentar para um lugar, para uma entidade, para alguma atividade, mas tem uma outra muito mais necessitada lá na outra ponta, né? Então, faço aqui uma crítica às próprias emendas parlamentares, que elas, de uma certa forma, elas, né, dão esse poder aos vereadores de destinar recursos, né, em emendas impositivas, mas elas também geram, olha só, com o tempo elas vão gerando de novo a ideia de que o vereador meio que pode tudo, inclusive recursos. Então Exato. Isso é perigoso também, né? Deixa eu avançar, porque como o senhor falou, e a gente está falando sobre prefeito, prefeitura, vamos avançar o debate porque a gente está num governo, né, do prefeito Sebastião Melo, está se finalizando aí o período de 4 anos. A senhora é vice-líder do governo, então como que tem sido legislar no governo do prefeito Melo aqui na Câmara? O prefeito vem na Câmara quando solicitado, é uma característica que a gente percebe que é muito forte do prefeito. Como é que tem sido acompanhar ele aqui? Na verdade eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou fã do prefeito Sebastião Melo. Por quê? Eu era oposição no outro governo, né? No governo anterior, porque eu não acreditava no trabalho dele, né? Eu sempre tinha a impressão de que ele queria acabar com o que ele estava dizendo que queria construir, né? Então essa era a expectativa que eu tinha, então eu era oposição, né? Hoje eu sou situação porque eu acredito e acredito muito no trabalho dele. Eu conheço o prefeito Sebastião Melo muito antes de eu ser política, porque nós somos vizinhos. Conheço ele como o Sebastião Melo e não o prefeito Sebastião Melo, né? Então, assim, eu sei que ele sempre trabalhou muito, que ele chegou aqui muito
pobre, sem alternativas, lutou bastante para chegar onde chegou, sempre quis ser prefeito de Porto Alegre, porque ele sempre diz isso, e acho que hoje ele é incansável no que ele faz. Acho que ele não vai conseguir terminar o mandato dele no ano que vem fazendo tudo o que ele gostaria de fazer. Porque é humanamente impossível fazer em 4 anos o que muitos governos deixaram de fazer. Mas eu acho que Porto Alegre nunca teve um prefeito com tanta vontade de fazer as mudanças, com tanto empenho em mudar as realidades, porque ele não ajuda o empresário, ele ajuda a periferia, ele ajuda dentro do que ele pode, do contexto que ele tem, ele abraça a todos. E ele sempre diz, a gente precisa cuidar de quem gera receita, de quem dá emprego, mas a gente não pode esquecer daqueles que mais precisam. E é isso que ele faz, então ele trabalha incansavelmente. E eu sempre digo que eu sou a versão feminina dele, porque a gente acorda muito cedo, dorme muito tarde, conhece a cidade, sabe as necessidades, que nem diz o vereador Esgarbosa. Eu não conheço toda a cidade, mas eu conheço 90% dela. Porque eu não sou uma vereadora de gabinete, eu estou sempre na rua. Ou eu estou visitando um posto de saúde, ou eu estou visitando uma comunidade, ou a gente está... Então a gente está sempre sendo demandado e buscando alternativas fora, né? Porque aqui a gente precisa atender as nossas obrigações enquanto plenário, enquanto comissões e tal, mas o resto a gente tem que estar atendendo a população em geral, a gente tem que estar lá na ponta, ouvindo e trazendo para cá para poder mudar essas realidades. Então, assim, para mim o prefeito Sebastião Melo é o melhor prefeito que Porto Alegre já teve e eu espero que ele seja reeleito. A gente falava em frustração, vereador Gessé. Eu acho que a pergunta que eu quero lhe fazer nesse sentido houve algum tipo de frustração com o prefeito na cidade, no seu mandato aqui? Como é que o senhor tem visto o governo dele aqui em Porto Alegre? Eu sou um vereador de um partido pequeno, Cidadania, que no primeiro momento que ele anunciou que tinha intenção de concorrer, o Cidadania pretendia lançar o vice. E abriu mão de abrir o vice se fosse o candidato Ricardo Gomes para ser o vice-prefeito naquela ocasião. Então, foi o primeiro a, entre aspas, a demonstrar apoio ao Melo, né? E eu recém estava vindo de Irmão para cá, recém tinha renunciado ao mandato lá, não conhecia a política de Porto Alegre, então eu não participei dessa decisão. E eu não conhecia o Melo antes da eleição. E quando deu o Melo segundo turno com a Manuela, eu não tinha dúvida que dentro do meu espectro político, o Melo Ricardo era melhor que a Manuela, eu nem lembro quem era o vice da Manuela. Mas enfim, era Miguel Rosseto. Miguel Rosseto. Enfim, eu apoiei o Melo naquele momento por uma questão pragmática. Melo e Ricardo é muito melhor, no meu ponto de vista político e ideológico, do que Manuela e Rosseto. E daí, no segundo turno, eu de fato apoiei a candidatura contra a Manuela. E eu não conhecia o Melo de fato. E daí, depois, passada a eleição e tal, meu partido, sem nem me perguntar, porque eu estava recém chegando, já tinha declarado apoio no segundo turno, que eu realmente apoiei e tal. E eu comecei a conhecer o Sebastião Melo agora, durante o mandato. E eu vejo uma pessoa muito preocupada com a cidade, que nem sempre toma as melhores decisões, porque é natural que qualquer pessoa, com as informações limitadas que tem, faça ações que são consideradas positivas e algumas que algumas pessoas não entendem como sendo positivas, mas nenhum prefeito vai agradar a todos. As questões de mobilidade que eu levo para a prefeitura, à medida do possível, eles estão atendendo. E, do ponto de vista político e ideológico, eu tenho muita identificação, principalmente com o Ricardo, que é quem eu vejo que dá a orientação ideológica deste governo. Então, do ponto de vista ideológico, raras foram as vezes em que eu precisei votar contra, por convicção. E a maior parte dos projetos, de privatização, diminuição da máquina pública, fim de privilégios, a questão de, mesmo a reforma da Previdência, que é algo polêmico e tal, tudo eu votei por convicção. Então, nesse ponto de vista ideológico, eu tenho um alinhamento natural com o prefeito. E eu acho que ele está vivendo um sonho. E isso dá para ver a diferença que uma pessoa faz quando ela está fazendo aquilo que ela está fazendo por gosto, por vocação, do que tu faria se fosse por obrigação. Não vou citar o nome dos prefeitos anteriores, mas alguns caíram de paraquedas. Pum, surpresa, prefeito. E talvez por não ser uma missão de vida, uma missão pessoal, trataram a prefeitura como um bico. Trataram a prefeitura como
uma parte do meu currículo aí que eu vou colocar na frente quando eu tentar concorrer a tal outra coisa. E eu vejo o Melo, pelo contrário, como alguém que está vivendo um sonho. E quem vive um sonho, quem corre por gosto, não cansa. E por isso que eu acho que ele tem se dedicado tanto à cidade. O governo é perfeito? Óbvio que não. Até porque o orçamento não é infinito. Se fosse orçamento infinito, o governo tenderia a ser mais bem quisto. Mas pelos índices de aprovação que são demonstrados pelas pesquisas que saem eventualmente para a reeleição, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Óbvio que existem algumas deficiências e algumas questões que estão sendo apuradas aí, mas na média eu vejo ele como fazendo um bom trabalho. E espero que possa continuar crescendo. Vereador Marcelo Sgarbossa, as escolhas desse sonho que o vereador traz aí, quais são essas escolhas que o senhor considera que precisam ser realinhadas ou realocadas? Como é que a oposição tem olhado esse governo? O prefeito Melo, como pessoa, né, é um fato a ser estudado, eu diria assim. Por quê? Porque as suas escolhas políticas, né, de quem está junto mudaram muito nos últimos tempos, né? O Sebastião Melo de hoje não é o Sebastião Melo do ponto de vista, eu não estou falando aqui da pessoa, estou falando das escolhas de parceiras, escolhas políticas, né? Brincaram até com ele, quando ele era vereador aqui, fez uma homenagem ao Che Guevara, né? Então isso até na campanha eleitoral de 2020 trouxeram bastante isso. Então, um sujeito como ele, né, que foi vice do Fortunati, que foi um vice em que já se percebia que tocava a prefeitura, né? As partes externas, se viu o Sebastião Melo delegando, não era um vice figurativo, né? O próprio Fortunati fala isso, né? Tinha uma divisão de trabalho em que Melo, então o Melo, né, esse sonho, digamos, ele já realizou, talvez não com a caneta como prefeito, mas como vice, né? Bom, e quem é esse Melo de hoje, né? O Melo de hoje é um Melo que fez escolhas políticas e ideológicas muito, muito estranhas, eu diria assim, né? Fez campanha para o Bolsonaro, fez campanha para o Onyx Lorenzoni, sendo que o seu vice disputava o candidato a governador era o Leite, o vice Gabriel, e ele faz uma campanha para o adversário, né? Para o adversário. Isso é difícil de entender na cabeça das pessoas como, né, alguém pode fazer campanha para o adversário. No geral, né, o que a gente percebe primeiro é um governo que se beneficia do contraste com o governo Marquesan, né? Realmente o governo Marquesan era um governo de ideologia de entrega, de deixar a cidade sucateada, né? Tanto na limpeza, na zeladoria, né? E aí, bom, tivemos a questão da pandemia também, né? Então volta um governo, depois que sai o Marquesan, volta o governo Melo, que obviamente conhece mais a cidade e faz essa parte de zeladoria. O que tem acontecido é que nós percebemos que as políticas do governo atual são políticas, eu chamaria assim, de laranjas de amostra, né? Cuida de uma coisa, cuida de outra para dizer que está fazendo, né? Então, a parte de zeladoria, realmente, no contraste com o governo Marquesan, fica evidente, temos que admitir isso, né? A cidade está mais cuidada nesse sentido, mas aquela obra, como se costuma dizer, de enterrar cano, por exemplo, de resolver as questões estruturais da cidade, essas estão ficando para trás, né? A questão da orla também é dita em todo o discurso dos representantes da prefeitura, né? A orla, né? A cidade não vive só da orla. Que bom que temos uma orla assim, né? Revitalizada, melhorada, com algumas críticas. Mesmo assim, eu continuo usando fazer a crítica, né? Porque às 15h, no verão, ninguém consegue ficar na orla, né? As árvores que tiraram dali, ou as árvores que não podem ser replantadas porque tem cabeamento que passa por baixo do que foi feito ali no concreto, impedem que... Então, é um excesso de concreto. Ficou bonito, eu vou ali, não tenho... Porque eu digo, quando a gente diz isso, vem aquela fala assim, criticava, né? Mas agora está indo. Não, só um pouquinho. Qualquer cidadão e cidadã pode criticar a forma como são feitas as coisas, isso é do processo da cidadania, né? Tem 2 temas vindo aí, Felipe, que também revelam assim, uma virada de curva do Melo, né? Que é a privatização da Carris, né? O edital de privatização, e uma parte da privatização do DEMAI, né? Então isso revela uma surpresa assim, na trajetória do Melo, porque eu acho que aqui nós temos um fator bem interessante, né? Essa onda de privatizações, ela chegou na energia elétrica, na CE Equatorial, né?
E talvez esse fato será decisivo para as pessoas agora entender o que é privatização. A CE Equatorial está cobrando contas atrasadas das pessoas, tem pessoas tendo que negociar dívidas de 15, 20 mil reais. Né? Então, essa lógica privatista do lucro, quando se trata de serviços essenciais, coloca a trajetória do Melo em xeque. Então, sim, para resumir, assim, para não fazer uma análise mais geral, né? Acho que é uma gestão que completa 20 anos, começou com o Fogaça em 2004, né? Fogaça do PMDB, Melo do PMDB. Né? Depois vem Fogaça de novo, Fortunati com o Melo de vice, depois no governo Marquesan, o MDB, né, o PMDB, num primeiro momento não adere ao governo, mas depois adere ao governo, se eu não me engano, no segundo ano do governo Marquesan, vira base de apoio do Marquesan e depois Melo. Então, com esse pequeno lapso, né, que foi a oposição ao Marquesan, o PMDB e os aliados estão no governo, vai fechar 20 anos de governo. Né? Então, acho que isso também é um fator interessante para as pessoas avaliarem, né? Para as pessoas avaliarem. Se é da política, no período em que houve a gestão da administração popular, chamada do PT e aliados, né? E ficou 16 anos, e essa era a grande crítica. Aliás, o Fogaça se elegeu, Fogaça, que é um homem democrata, quero fazer aqui uma... Né? Fogaça se elegeu dizendo o que está bom fica, né? Está na hora de nós mudar um pouco. Então, acho que essa onda de mudança pode chegar também o ano que vem. Né? Não quero abrir o debate eleitoral só dizendo que são esses os requisitos objetivos. Né, vamos começar com essa análise do vereadora. Eu queria só contrapor antes da tua pergunta. O prefeito Melo nunca fez campanha para o Bolsonaro. Ele fez um apoio ao Onyx em função do seu vice. Eu nunca vi ele fazer campanha eleitoral para o Bolsonaro. Então, desculpa, discordo do teu... Ele pode até ter votado no Bolsonaro, feito campanha não. Outra diferença que tem aí na tua fala, me desculpa, mas eu sou obrigada a falar, concessão é uma coisa e privatização é outra. E o prefeito Melo não está privatizando o DEMAI, ele vai conceder a distribuição. O DEMAI continua sendo de Porto Alegre. Então tem uma diferença aí muito grande. No resto, tudo bem, mas essas duas pautas só para deixar claro. É uma diferença de... Bom, eu não vou entrar aqui porque concessão por 30 anos, na minha opinião, é uma mas ela pode se acabar a qualquer momento, pode, se não for cumpridas as regras. Claro. A privatização não. Claro. Então tá. Com esse histórico aí, dessa avaliação, no caso, que o vereador da oposição traz, vereadora, como é que a senhora imagina que as eleições do ano que vem para a prefeitura possam impactar o Melo? A gente está vendo aqui na Câmara CPIs para avaliar aí essas compras, possíveis compras irregulares da SMED. Além disso, como esses outros assuntos podem impactar a eleição e mexer, né, com esse espectro da prefeitura político aí? Eu acho que, por mais que se trabalhe, política é política. E tudo pode acontecer dentro de uma campanha eleitoral. A gente sabe o percentual, em média, que a oposição tem dentro de Porto Alegre, e a gente sabe que se a situação não estiver unida, isso pode trazer problema para uma reeleição. Então tudo é construção política, depende de como as coisas vão acontecer daqui para frente, para que a gente possa ter um cenário mais específico ali. Palpável, hoje tu não tem como definir, porque tu não sabe quais são os partidos. Hoje o PP fez um encontro e disse que está com Sebastião Melo e com Ricardo Gomes. Não se sabe, falta um ano e pouco. Hoje, esse é o ponto de vista deste partido. Outros partidos já disseram que vão estar também com o prefeito, mas daqui a pouco, num primeiro turno, esses partidos podem querer ter um candidato próprio, e isso vai dividir a situação, e isso pode trazer problemas. Então, não se tem nada definido, né? E com relação à CPI, hoje a gente tem duas CPIs, infelizmente uma CPI, a CPI número 2 aí não está conseguindo avançar, não está conseguindo andar porque não está cumprindo o regimento das CPIs, e a gente está trabalhando para que seja cumprido, para que a gente possa fazer as investigações necessárias, mas a gente tem certeza, eu sou base do governo e tenho certeza que não tem corrupção nessas compras. O que pode ter, e tem provavelmente, algumas coisas de má gestão. Manutenção das escolas, que a gente sabe que por muito tempo ficou precarizada, então chegaram as coisas e não tinha condições. Essa linha que a gente tem que conseguir chegar a um denominador, e hoje o prefeito já está fazendo isso, né?
através das parcerias. Hoje tem empresas privadas que estão ajudando, estão apadrinhando escolas para poder melhorar a manutenção das escolas, para poder fazer. Mas eu tenho visitado algumas escolas, até ontem eu fui a 3 escolas municipais, porque a gente fez a entrega dos biodigestores, eu fiz 6 biodigestores para as escolas municipais e fui fazer a entrega oficial. Todos estão satisfeitos com os Chromebooks, com tudo que foi entregue, assim. Teve alguns problemas com alguns livros que vieram errados, que está sendo recolhido pela editora, que não é um problema da gestão, não é um problema do prefeito Sebastião Mello, é um problema da editora, que está se responsabilizando, vai recolher e vai substituir os livros. Então, tem alguns problemas que precisam ser arrumados, com certeza, tem problemas nessa gestão dessa manutenção, mas no geral eu tenho certeza que sempre foi, o pensamento da gestão sempre foi para evoluir e melhorar a educação. Vereador Gessé, e a gente olhando para o governo de Porto Alegre aqui, e você avaliando já daqui a pouco as eleições para presidente, daqui a pouco a gente recém está completando aí uma parte da nova presidência da República, como é que o senhor imagina que vai se comportar o eleitorado no sentido de participação mesmo? A gente tem ouvido ainda muitas pessoas ficarem resistentes a votar, a escolher o seu representante com receio de todos os lados aí terem coisas para serem colocadas na mesa. Como é que o senhor analisa aí as potencialidades futuras aí de a gente ter mais gente ativa nessas eleições? Bom, são vários aspectos, tá? Mas só com relação à questão do Mello aqui, eu discordo que o prefeito está fazendo uma laranja de amostra. Acho que os maiores investimentos em infraestrutura estão sendo feitos agora. Por quê? E tem uma razão para isso. E mesmo que eu não goste do Marquesan, ele fez algumas coisas que foram importantes do ponto de vista de reestruturação econômica, que com a reforma da Previdência que nós do governo tivemos a coragem de fazer, colocou as contas de Porto Alegre em dia e é a primeira vez que nós estamos aprovando uma LDO que não tem déficit. Então isso já é um grande mérito da cidade. Tanto que o município de Porto Alegre, ele melhorou no ranking de segurança jurídica para pagamento de empréstimos e Porto Alegre está recebendo ofertas de financiamentos internacionais, de bancos públicos nacionais também, para poder fazer investimento, porque se percebeu que Porto Alegre é bom pagador por conta dessas reformas estruturantes da máquina pública que foram feitas aqui. Então, a redução de impostos, fim da TFLF, redução do aumento do IPTU que ia se projetar para os próximos 5 anos e também a questão da reforma da Previdência garantiram que o município de Porto Alegre fosse um ambiente mais amigável ao negócio. Os refis, refinanciamentos tributários do município de Porto Alegre fizeram com que nós hoje, mesmo com menos impostos, tivéssemos uma maior arrecadação que permitiu que o município de Porto Alegre aprovasse, inclusive, financiamento para a troca de todo o asfalto das principais avenidas que está sendo feita, aquela troca estrutural que está acontecendo. Todas as paradas de ônibus estão sendo colocado concreto na frente para diminuir aquele solavão que as pessoas que usam o ônibus percebem toda vez que passam pela parada. A própria questão de enterrar cano, que dizem que não fazem, o Mello está fazendo, ali na Nilo Peçanha, está se concluindo agora, uma luta histórica de décadas, agora está se concluindo, inclusive recentemente foi feito o último colocar de asfalto ali em cima. Então são obras estruturais que talvez algumas pessoas não queiram enxergar, mas elas estão acontecendo. E parte de estar acontecendo se dá porque hoje existe uma responsabilidade fiscal do município de Porto Alegre que permitiu essa aderência a financiamentos internacionais e nacionais. Do ponto de vista político, tu perguntou com relação à questão nacional, eu vejo que a esquerda ela consegue ter muito melhor desempenho eleitoral na oposição, porque criticar é fácil. Então, óbvio que durante o governo Bolsonaro, com pandemia, com guerra internacional, com questão de aumento de preço de combustível, era muito fácil dizer que o governo não estava entregando. Mas agora, nós estamos no mês de agosto, tivemos 15 dias de queda na bolsa. Temos o preço dos combustíveis que eles prometeram reduzir, voltando a aumentar. Porque o que eles disseram que a paridade de preço internacional, que era uma política criminosa do governo Bolsonaro, eles tiveram que voltar atrás, porque estavam vendendo a prejuízo e iam quebrar a Petrobras de novo. Então, as pessoas tendo acesso a um governo de esquerda que prometeu e não está entregando, elas vão perceber que é muito mais fácil para a esquerda política ficar na oposição e demandar direitos que eles entendem ser legítimos, do que eles colocar eles no poder e acontecer de nós entrarmos numa crise econômica que está se avizinhando aqui no Brasil. Então eu acho que a próxima eleição vai ser novamente uma eleição de polarização, porque aqueles que
se sentiram não representados com este governo vão voltar a votar com força. E aqueles que se sentiram como se fosse enganados por esse governo também vão tentar uma mudança. Não sei se para a direita ou para um centro democrático, eu não sei. Mas a questão é que eu acho que o governo, como está, não vai ter uma nova mudança, como aconteceu na Argentina. Minha opinião é que nós estamos seguindo mais ou menos o caminho da Argentina. Não de crise econômica, embora também, mas eu acho que lá foi mais ou menos o que nós estamos passando aqui com 2 anos de antecedência. Eles tiveram primeiro um governo de esquerda forte, depois foram para um governo de direita moderada, depois voltaram para um governo de esquerda forte, e agora estão tendendo a voltar para uma direita mais forte. Eu acho que por mais que digam que o Bolsonaro é genocida de direita, não sei o que e tal, ele não era um direita forte. Ele era um direita com palavras rudes, mas com economia liberal, mais ou menos o que nós esperaríamos no PSDB. Talvez, até por ele estar inelegível, agora apareça alguém que seja mais forte ainda, como está acontecendo agora na Argentina. Então vamos observar o que está acontecendo na Argentina, porque eu acho que lá eles estão 2 anos adiantados na questão eleitoral do que nós vamos ver aqui, e é um padrão que se repete já algumas eleições, eu acho que vai se repetir também. Vereador Marcelo, se couber aí um resumo aí, uma complementação. Não, eu acho que o Gessé coloca aqui como, né, um governo de esquerda, né? O governo Lula é um governo de uma frente ampla, né? Se eu não me engano, acho que Cidadania faz parte do governo, inclusive. Cidadania não, sim, eu não tô. É que não. Nem tu tá no PT, não. Nem tava no PT, né? Não sei como é que tá essa história aí e tal. Mas enfim, o que eu quero dizer é que é um governo que, montado com uma base, não só que disputou a eleição, mas agora também os partidos que compõem o governo, um governo que não chamaria um governo de esquerda, né? Um governo possível, obviamente com o comando do presidente Lula, que é um símbolo da política internacional, queiram, né, concordando ou discordando, Lula é um ator histórico, né? Não existe falar de política no Brasil, no mundo, né, política brasileira sem falar no Lula. Isso eu acho que né, os que não gostam, que não aprovam as suas políticas têm que concordar com isso. E que montou uma frente ampla, eu diria, eu estou chamando aqui com a similaridade da Frente Ampla do Uruguai, né, o próprio vice Alckmin, que era um antigo adversário, porque alguém falou aqui antes do momento de polarização, né? Realmente, a partir de 2016, essa polarização se acirrou, né? E alguns dias atrás, inclusive, foi arquivado, né, no TCU aquela acusação contra Dilma das pedaladas fiscais, né? Então, nesse momento em que aqueles que perderam a eleição com Aécio questionaram, né, ali o Brasil entrou nessa polarização totalmente irracional eu diria assim, com mortes, né? Me lembro no caso de Foz do Iguaçu, primeiro coisa que me lembro aqui de um sujeito que foi lá, numa festa de um sujeito do PT foi lá e atirou. Então, a questão das armas, então houve essa radicalização que foi muito ruim, está sendo ainda muito ruim para todos, né, para todos nós, todos os brasileiros, né? A captura do símbolo nacional, né? Esse foi eu fiz poucos pronunciamentos nesse primeiro semestre aqui na Câmara, né? Mas um deles foi esse, né? Usar a bandeira do Brasil como símbolo de um partido é capturar. Já começa aí o problema, né? Usar um símbolo que é de todos para o teu partido. O partido, ele é parte, né? Numa democracia, cada partido é uma parte. Cada partido apresenta a sua ideia, os seus candidatos, certo? E um símbolo nacional é de todos. Então, não pode pegar um símbolo que é de todos e transformar naquele que é teu, porque aí você passa a impressão de que os outros todos estão errados, né? E você tem o símbolo correto. Então, parece uma questão imagética, semântica, né? Mas isso mostra o quão errado, né, veio essa onda de que polarizou, né? Que polarizou. Então, nesses primeiros meses de governo Lula, saiu há poucos dias, já saiu uma pesquisa da aprovação do governo, se eu não me engano, 66%, 68% de aprovação do governo. É um governo de reconstrução, de união, como diz o slogan, de união e reconstrução, né? E a grandeza do Lula está justamente nisso, né? Antigos adversários, como é o caso do Alckmin, seu vice-presidente, seu vice, né? Um antigo adversário político, mas vejam, uma coisa é disputar eleições dentro dos marcos da democracia. Isso você tem adversários políticos, né? O que aconteceu de 2016 para cá foi uma espécie de tentativa de alguns de aniquilamento político. Inclusive o golpe contra Dilma foi isso, né? Então eu lamento assim que nós ainda estamos vivendo isso, né?
Eu nasci numa casa em que as pessoas pensavam diferente. Eu sou uma pessoa que não tenho problema com uma pessoa pensar diferente de mim, acho que até isso é uma riqueza. O problema é quando aquele que pensa diferente de ti não te tolera e quer acabar contigo fisicamente, né? Então aí residem os problemas, esse acirramento da política brasileira, que eu espero que ela volte em breve, ainda não voltou, né? Volte em breve para as 4 linhas do jogo da democracia. Meu telefone tocando durante o programa aqui, mas assim, é para avisar que a gente está chegando no final, porque a gente quer agora convidar você, se quiser complementar o vereador também, vereadora, para deixar uma mensagem para quem nos acompanha, no sentido de como motivar quem está nos acompanhando a participar mais da política. Que mensagem tu poderia deixar para as pessoas agora ano que vem aí votarem, entenderem que a política, ela está no nosso dia a dia, né? Faz parte, não é só política partidária. Mensagem. Na verdade, eu quero falar da TV Câmara, né? Porque a TV Câmara vem fazendo um bom trabalho de informação e muitas pessoas nunca assistiam a TV Câmara, nunca... Hoje a TV Câmara, com que ela está reformulando, ela está trazendo informação em tempo real, tá ouvindo mais os vereadores também. Então eu acho assim, eu acho que fica como mensagem para as pessoas que acompanhem a TV Câmara, porque aqui tudo acontece. Né? Vocês nos acompanham no plenário, vocês nos acompanham nas comissões, vocês nos acompanham... Então, tudo que acontece dentro da Câmara é transmitido pela TV Câmara, né? Então, assim, é uma forma de tu entender as verdades, porque, às vezes, dependendo do meio de comunicação, ele puxa mais para um lado ou para o outro. A TV Câmara, ela é neutra, né? Ela trabalha trazendo a informação real que acontece aqui dentro. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante para que a gente possa ver como as coisas estão acontecendo, né? E é isso, pesquisar sobre os seus candidatos, trazer demandas para que a gente possa vir participar mais, assistir os plenários. Então, assim, ó, é se integrar mais, porque, que nem diz o vereador Gessé, reclamar é muito fácil, construir é muito mais difícil. Então, vem nos ajudar a construir, que a gente possa melhorar cada vez mais, porque a gente erra, somos seres humanos, nem sempre a gente vai fazer o que o outro gostaria que a gente fizesse, até porque se fosse assim não se teria democracia. Então, agrada a alguns, desagrada a outros, mas o interesse é melhorar cada vez mais. Então, é acompanhar a política de verdade, em tempo real, com informações reais, para que as pessoas possam tirar suas conclusões e votar bem, né? Porque eu acho que esse é o maior papel, assim, é chegar no ano de eleição e saber em quem está votando, se aquela pessoa realmente te representa, né? Porque senão a gente acaba elegendo muitas vezes os mesmos que acabam não trabalhando pela cidade. Obrigado, vereadora. Bom trabalho. Obrigada. Vereador Gessé, por favor, rapidamente, uma mensagem sobre isso aí, sobre essa participação política. Eu acho que a população está amadurecendo, tá? Politicamente. Eu vejo que as pessoas estão consumindo mais material político, estão entendendo o que é narrativa, o que é fato, aprendendo a desvendar a verdade por trás da notícia. Nem tudo que chega como uma cápsula de notícia é de verdade baseado em fatos. Muitas vezes ele é baseado num rumor, num boato. Só que como chega naquele traje de notícia, as pessoas acabam replicando e acabam às vezes se enganando, mas a verdade ela é auto-evidente. Depois de um tempo a gente consegue observar o que é fato e o que é narrativa. A gente percebe muito isso recentemente, a questão agora das joias da Michelle, as joias do Bolsonaro e as joias do Lula, né? Regras que valem para um não valem para o outro e fazem toda uma cortina de fumaça em uma coisa, depois é outra coisa completamente diferente. Mas eu acho que isso tudo é um processo que vem muito em função também da questão da internet. A internet deu voz para as pessoas. Então, a qualquer momento, eu abro meu celular e eu posso produzir uma notícia, produzir uma informação que, se ela for mentirosa, ela tem que ser refutada, e se ela for verdadeira, ela acaba ganhando uma proporção de divulgação. Só que as pessoas, elas também precisam amadurecer um pouco mais, e eu acho que elas estão amadurecendo. Então, pelo fato de elas estarem cada vez consumindo mais informações, eu acho que elas estão ficando cada vez mais aptas para ela participar também desse processo. Então, eu convido as pessoas que entendem que tem algum propósito, tem algum valor, que possam contribuir, que elas procurem um partido que elas tenham identificação ideológica e busquem contribuir da melhor forma possível, porque não é porque eu não concordo com um ponto de vista que esse ponto de vista não mereça atenção. Então, se tu acha que tu pensa diferente de mim
E tu tem razão, então tu faz com que esse teu ponto de vista atinja mais pessoas e alcance as pessoas que se importam com aquilo. Isso sim é democracia. Obrigado, vereador. Eu também, Felipe, eu aconselho as pessoas, geralmente ontem fiz isso com um colega teu jornalista, né? Eu saí de um programa, não vou dizer o nome aqui, né? Ele disse, pois é, já me convidaram e tal. Eu disse, cara, tu não pode morrer se você tem vontade. Tenta, pelo menos. E tem uma causa, né? Eu acho que é isso também, né? As pessoas terem vontades é natural, né? Se achar naquele lugar, né? Mas simplesmente chegar lá e não ter as suas bandeiras, né? Não saber para o que está ali, né? Então, independente qual causa for, se é mais uma, X ou Y, o importante é você estar, né? E obviamente depois que você chega aqui também, você acaba tendo que atuar em todas as áreas, né? A gente acaba atuando e demandado por áreas que você nem conhecia, né? Mas eu acho importante ter essa visão de propósito, né? Senão fica uma coisa vazia, né? Aí você é só uma frustração, na verdade, né? Porque mesmo que você atinja o objetivo eleitoral, não faz sentido você estar aqui, você fica ao sabor do vento, né? Então, eu diria assim, se você tem uma causa e luta por ela, ou várias causas, isso já é o suficiente para você se colocar. Eu acho que é um aprendizado, né? Quem faz campanha entende como é a dinâmica da política, talvez tira um pouco da romantização, assim, né? Porque as pessoas costumam só ver, ainda mais hoje em tempos de rede social, olha ali e vê que obviamente na rede social todo mundo mostra um personagem, né? Mostra sempre bem, está sempre lutando, tem os momentos difíceis, tem as frustrações, algumas a gente colocou aqui no programa, mas tudo isso é um aprendizado. Então, eu quero encorajar aqui as pessoas que têm essa vontade de disputar as eleições do ano que vem está aí, né? Bem-vindos e bem-vindas. Obrigado a todos que acompanharam. Quer conhecer mais sobre cada um dos vereadores aqui? Acesse as redes sociais de cada um deles e o site da Câmara lá. Tem o perfil, tem os projetos que cada um aí já aprovou e os trabalhos que os parlamentares fazem aqui na Câmara. Muito obrigado pela audiência. A gente volta no próximo programa com mais uma edição. Tchau, tchau.